Eu sou o pastor Xavier Vidal e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o pecado contra o Espírito Santo. É um assunto importantíssimo que incomoda muitas pessoas, deixa algumas pessoas aflitas em relação a isso. Mas vamos falar de forma clara, de forma simples, para que as pessoas possam entender com mais vagar. Outros autores já fizeram isso, né? Temos um vídeo do Bispo Walter McAllister, um excelente vídeo, curtinho, que ele dá um posicionamento bem interessante. E um outro vídeo também, um pouquinho mais longo, mas também curto, do pastor Augusto Nicodemos. Então, são dois vídeos excelentes, sugiro também que os avaliem lá, que deem atenção a esses dois vídeos, são ótimos vídeos. Eu vou começar com um trecho das Sagradas Escrituras, que está na segunda carta de João, segunda carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Diz a palavra de Deus: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecaram, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, ele fala que existe um pecado para a morte, porque o Senhor Jesus já havia dito isso, e ele estava ciente disso. E essa questão do pecado para a morte, nós podemos encontrar aqui em Mateus, capítulo 12, que fala um texto é um pouco longo. Eu vou ler só algumas partes, né, e também dos outros aqui, pretendo fazer menção, para que possamos então discutir o assunto. Mas diz a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 12, versículos 22 em diante. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Vale aqui uma menção. Essa pessoa, é possível que estivesse cega e muda por causa de um espírito maligno. Isso pode acontecer. Enfermidades, sejam lá quais enfermidades forem, podem acontecer por razão de espíritos malignos. Pode ser um problema puramente biológico, pode ser um problema por espíritos malignos, e pode ser um problema para a glória de Deus, né? Que pode ser biológico e pode ser, talvez, de espírito maligno, que sendo expulso, como foi aqui, Deus foi glorificado, né? E a cura de um problema biológico, Deus também é glorificado. Então, vejam que há esses aspectos, não necessariamente, então agora todo cego, todo mudo, todo que tem doença é espírito maligno? É porque pecou contra Deus? Não. Em certa ocasião, perguntaram para Jesus: vem cá, para o Senhor Jesus, levaram, né, para ele um doente, e depois perguntaram: vem cá, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele ficasse doente? Porque antigamente se acreditava que o rico estava tudo certinho com ele, o cara estava sendo abençoado por Deus, né? E também o são sadio, estava tudo certinho, estava sendo abençoado por Deus, não tinha doença nenhuma, estava tudo certinho. Agora, quem estava doente, tinha alguma coisa, ele fez alguma coisa de errado, Deus não era com ele, né? Ou então, se era pobre, então alguma coisa de errado tinha, porque não estava sendo abençoado. Então, e Jesus acabou com isso. Jesus falou: olha, é para a glória de Deus. A Bíblia diz claramente, Jesus mostrou isso. Tem um evento biológico, tem um evento que pode ser maligno, como aqui, pelo menos disseram que ele estava com espírito imundo, mas Jesus falou que o curou. Aqui a Bíblia fala que o curou. Pode ser que eles tenham pensado que fosse um espírito demoníaco e não fosse só biológico, mas pode ser que fosse demoníaco, porque a discussão também traz esse assunto. O próprio Senhor Jesus debate com ele essa questão de era espírito, né, se estava ou não estava expelindo pelo Espírito Deus vivo.
O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Deus, o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santíssimo, Santo, 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 habitava em Jesus não tinha porção do Espírito como acontece em nós, ele habitava de forma ilimitada. Deus não lhe deu o Espírito por porção, mas habitava de forma absolutamente ilimitada. Então, então, fazendo essa menção de que nem todo doente tem problema espiritual, não. Pode ser puramente biológico. Né? Tá bom? Fica essa explicação. Então, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, nós vemos claramente aqui que existe o pecado contra o Espírito Santo, que pode ser uma blasfêmia, alguma coisa falando contrário ao Espírito Santo, afirmando que Jesus era endemoniado. Se alguém afirma que Jesus era endemoniado, se alguém afirma que o Espírito de Deus que habitava no Senhor Jesus não era de Deus, era do demônio, Beelzebul, Baal-zebul, o deus das moscas, né? Que era um deus diabólico, eram demônios, né? Um demônio, uma caixa de demônios que estava vinculada àquela ação lá, como diz o bispo Roberto Macalester, aquela divindade, né? Poderia ser um demônio ou uma caixa de demônios lá vinculada àquilo ali, que de alguma maneira agia nos seres humanos, induzindo eles a fazerem coisas terríveis e abomináveis perante Deus, né? Como o sacrifício de crianças, de Baal, né? Que as pessoas que serviam esse Deus sacrificavam crianças, né? Torturavam as crianças até a morte, torturavam com fogo, né? Então, com estruturas quentes, que as crianças eram lançadas lá, e depois conta-se que uma mão, né, vinha e esmagava a criança que já estava ardendo ali naquela chapa quentíssima, né? Uma coisa assim, diabólica, abominável, assim, sem precedentes. As pessoas vão dar contas gravíssimas perante Deus na eternidade. Vai para o inferno, meu, lugar onde há choro e ranger de dentes, nas piores porções desse lugar. E a Bíblia diz que há lugares mais intensos e menos intensos no inferno. Tudo é um sofrimento terrível e inigualável, mas há lugares com um sofrimento ainda maior. Essa Bíblia mostra, não vamos entrar nesse aspecto hoje. Mas veja então, que há então esse pecado que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo, por exemplo, que Jesus, o espírito que habitava em Jesus era o espírito de Satanás, era o espírito de Beelzebul, era o espírito do demônio. Quer dizer, não era Deus que habitava em Jesus, seria essas pessoas. Aqui, por exemplo, está dizendo que o demônio habitava no Senhor Jesus. Olha que coisa terrível. Aí, como diz o pastor Augusto Nicodemos, essas pessoas já ultrapassaram o limite da possibilidade de conversão, eles não vão se converter. E o Senhor Jesus já sabia disso. Por isso ele disse, olha, qualquer que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ele falou, olha, vocês não têm mais jeito, eu sei disso, não vai ter jeito. E ainda hoje em dia tem pessoas assim, que já, como disse o pastor Nicodemos, eles já ultrapassaram o ponto de possibilidade de conversão. Então essas pessoas nem se arrependem disso que falam, entendeu? Então se alguém está preocupado que pecou contra o Espírito Santo, bem falou o pastor Nicodemos, ele com certeza não pecou contra o Espírito Santo, porque ele ainda tem possibilidade de se arrepender. As pessoas que pecam contra o Espírito Santo,
que blasfemam contra o Espírito Santo, blasfemam contra o Senhor Jesus, dizendo que ele fez o que fez por Satanás e não por Deus, ele fez o que fez por espíritos demoníacos e não por Deus. Quem fala um negócio desse, ele já ultrapassou a possibilidade de conversão, já tem a mente cauterizada, como falou o apóstolo Paulo. A mente já está cauterizada, não vai ter jeito. Entendeu? Então, se a pessoa está arrependida, está preocupada com alguma coisa que falou, está arrependida de alguma coisa que falou, não pecou contra o Espírito Santo, porque tais pessoas que pecam contra o Espírito Santo, que blasfemam contra o Espírito Santo, blasfemam, essas pessoas já ultrapassaram o limite de arrependimento. Não vai se arrepender mais, não vai mais. Não tem mais a consciência o incomodando. Entendeu? E o próprio Nicodemo, o próprio pastor Nicodemo também fala que lá, como diz lá em Romanos, Deus os entregou às suas paixões. Essas pessoas, difícil, aquelas lá, pode ser que de alguma maneira se converta ao Senhor, porque Deus perdoa qualquer pecado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não perdoa, até porque a pessoa não vai se arrepender, ela já tem a mente cauterizada, já passou o ponto de conversão. Sugiro o vídeo do pastor Nicodemos, já passou o ponto de conversão, ele não vai se arrepender mais, ele não se arrepende, ele fala aquilo mesmo, ofende ao Senhor Jesus, ofende ao Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, não está nem mais, não está nem preocupado. Agora, há também a outra maneira de entender essa questão, uma maneira que é congruente, não são excludentes. Na minha opinião, essas duas maneiras não são excludentes. Que é a maneira que apresenta o bispo Walter Macalester. Que ele acredita, eu também acredito no que o pastor Nicodemos falou, acredito que é isso aqui mesmo, mas é também blasfemar contra o Espírito Santo. Né? Aí há uma outra blasfêmia, esses aqui vão continuar a blasfemar, ele mantém essa blasfêmia também. Mas é uma outra blasfêmia, que é uma blasfêmia que a pessoa ainda pode, de alguma maneira, uma resistência, que de alguma maneira a pessoa pode se arrepender, entendeu? Mas se ela mantiver aquele tipo de comportamento, o Espírito Santo não pode habitar nela, que não podia habitar nesses daqui, não pode habitar nela, e se não pode habitar nela, ele vai morrer eternamente. Não tem perdão também. Veja a questão. Então, tudo isso é pecado para a morte. Blasfemar, e aí a pessoa já tem a mente autorizada, não vai se converter mesmo, já passou do ponto de conversão, aquele ali não tem mais jeito. Mas nós não sabemos quem tem jeito e quem não tem. Né? Mas João fala que há uma maneira de você identificar quem tem e quem não tem. Essa blasfêmia aqui, quem vigorosamente age ofendendo o Espírito Santo, vinculando isso ao Senhor Jesus, dizendo que as obras que o Senhor tinha feito, não fez pelo Espírito de Deus, mas fez por como eles disseram, que Baalzebu, alguém diga que fez por obra de Satanás, que Jesus era endemoniado, ou que habitava nele era Satanás, não era Espírito de Deus. Esse aí já passou do ponto de conversão. Hoje nós vemos pessoas agirem assim também, tem aí. Então, mas há um outro aspecto da pessoa que se mantém rebelde ao Espírito Santo e passa dessa vida rebelde ao Espírito Santo, não aceitando a Jesus como seu único Senhor e Salvador, não se curvando ao Senhor Jesus, não se dando ao Senhor Jesus, não aceitando o toque do Espírito Santo no coração, na alma, para que se converta ao Senhor Jesus, tenha uma nova vida e o Espírito Santo passa a habitar nele. Então, qual é o pecado de forma... Veja que não é excludente. Esse posicionamento do bispo Walter não é excludente ao posicionamento do reverendo Augusto Nicodemos. Então, não são excludentes. Eles são concordantes. Posicionamento do pastor Nicodemos, esse aí já passou do limite. Não vai ter jeito, não tem mais jeito mesmo. Acabou. Ele vai continuar assim até partir e vai para o inferno. O outro, ele não chegou a blasfemar dessa maneira, que de forma total, absolutamente excludente, não chegou a blasfemar dessa maneira de forma totalmente cauterizada. Há uma possibilidade dele se converter, mas ainda assim ele se mantém, não aceita Jesus, não se curva ao Senhor Jesus, não se arrepende dos pecados, não crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Claro que o bispo Walter deu uma outra maneira de... Não falou com essas palavras, né? Mas não aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, não se curva ao Senhor Jesus,
Então, não tem uma nova vida, e com isso o Espírito Santo não passa a habitar naquela pessoa, que é a mesma coisa que acontece com esse que blasfema vigorosamente, com a mente cauterizada, e não vai, passou o ponto de conversão. Só que esse já passou o ponto de conversão, não vai se converter mesmo. Esse de cá, ele não aceita Jesus, então o Espírito Santo não pode habitar nele. Se qualquer pessoa que age de tal maneira que o Espírito Santo não possa habitar nele, ele está, de alguma maneira, se passar dessa vida sem se converter, se passar dessa vida sem aceitar Cristo, se passar dessa vida sem que o Espírito Santo habite nele, equipara a ser. É a mesma coisa que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque tanto aqui, nesse caso, que Jesus sabia que eles já tinham passado do ponto de conversão, eu creio nisso. Não tem dúvida de que Jesus sabia que eles não iam se converter. Já tinham passado esse ponto de conversão. Eu estava com a mente total, absolutamente cauterizada, não tinha mais jeito. Ele falou, olha, blasfêmia é pecado e não vai ter arrependimento. Da mesma maneira como isso aconteceu com eles, que o Espírito Santo não podia habitar neles, eles agindo daquela maneira, o Espírito Santo também não habita naquele que não aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. E se ele sair dessa vida também nessa condição, então equivale a blasfêmia com o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Sair dessa vida sem aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, sem tê-lo como seu único Deus, sem se arrepender perante Deus vivo e verdadeiro através do Senhor Jesus Cristo, sair dessa vida assim é sair dessa vida sem o Espírito de Deus. E é então sair dessa vida também blasfemando contra o Espírito do Deus Altíssimo. Mas se você está preocupado, eu estou preocupado, será que eu blasfemei? Estou preocupado, será que... Olha, você já passou desse... Você não passou do ponto que você da mente cauterizada, você não passou do ponto de conversão. Você ainda pode se converter ao Senhor. Se você não se converteu, você tem oportunidade agora. Basta você crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, buscar uma vida em santidade com o Senhor Jesus, se pecar, clamar ao Senhor, pedir perdão, porque se você peca, você tem consciência de estar pecando, tem alguma coisa te incomodando que você pode ter pecado. Jó, ele sacrificava porque os filhos poderiam ter cometido pecado. Se você está se curvando ao Senhor, está buscando ao Senhor porque você pode ter cometido algum pecado, você não passou desse ponto aqui. Você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mas se você não se converteu ao Senhor, ainda não aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, não está buscando a vida de santidade, ainda continua sendo pecador e tem que se arrepender mesmo, eu, com certeza, eu também. Então, absoluta, com certeza também de forma absoluta, sou pecador, com certeza, qualquer um. Todos os pecados destituídos da glória foram, todos. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, Elias, Moisés, que nem entrou lá na terra prometida, Deus só permitiu que ele visse, porque ele, em vez de tocar na rocha, ele bateu na rocha, e a rocha simbolizava o Senhor Jesus. Ele descumpriu uma ordem do Deus Altíssimo. Então, todos nós somos pecadores, mas se você está com essa preocupação, e você ainda não aceitou, aceite. Se você já aceitou Jesus, fique tranquilo, se curve ao Senhor, coloque o joelho no chão, porque você é um servo do Deus vivo, está se arrependendo, você não cometeu pecado contra o Espírito Santo, que é isso que o pastor Augusto de Nicodemos falou. Né? E se você que ainda não creu, creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador, aceite como seu único Senhor e Salvador, tenha Ele como seu Deus, que o Espírito Santo vai habitar em você, né? E você não vai ter essa variação do pecado contra o Espírito Santo, que é essa variação que o bispo Walter McAllister comenta. Chega a pessoa que resiste a Jesus, resiste ao Espírito de Deus, entrar nela. Resiste, não falou com essas palavras, mas estou dando a minha maneira de ver, que já também de longa data eu também acreditava como o bispo Walter McAllister crê, e também tinha essa maneira de ver do pastor Nicodemos, e foi ótimo ver os vídeos dos dois. Antes de fazer esse vídeo, eu acabei de ver agora. Deus tocou no meu coração, né? Me convenceu que eu deveria dar uma olhadinha na internet. Eu vi agora aqui, ó. Quando eu vi o vídeo do bispo Walter McAllister, grande bispo, pessoa amadíssima, amo demais o bispo Walter McAllister, conheço pessoalmente, pessoa tremenda, excelente. O bispo Roberto McAllister também é uma pessoa excelente, pessoa que eu amo demais da conta, demais da conta. Então, e em seguida viu o vídeo do reverendo
Augusto Nicodemos, que é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, também amo muitíssimo, ainda que eu não conheço pessoalmente. Mas o bispo Roberto eu conheci pessoalmente, o bispo Walter também conheci pessoalmente, mas o Nicodemos eu não conheço pessoalmente, o reverendo Nicodemos. Mas é uma pessoa que eu amo muitíssimo, admiro muitíssimo também, intensamente. Da mesma maneira, são grandes irmãos do Senhor Jesus. Então, eu vi esses dois vídeos, acabei o vídeo vi o Walter McAllister, do bispo, depois vi o do reverendo Augusto Nicodemos, e em seguida comecei o vídeo. Tomei coragem, porque falar sobre esse assunto não é fácil, não é fácil. Tomei coragem e comecei a fazer o vídeo. Então, foi excelente. Então, não são posicionamentos excludentes. Um enfatiza a questão da blasfêmia real e direta, contra o Espírito Santo, contra o Senhor Jesus, falando contra o Espírito Santo no Senhor Jesus. O outro enfatiza a questão do não aceitar a Jesus como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu também creio nisso, porque se ele se manter não aceitando a Cristo e ele sair dessa vida sem o Espírito Santo habitar nele, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Então, essas duas possibilidades. Uma que a pessoa blasfemou agredindo ao Senhor Jesus, mas vinculado ao Espírito Santo de Deus, dizendo que ele fazia as obras dele por Satanás, fazia as obras dele por demônios, que o que habitava nele não era o Espírito de Deus, mas era o Espírito de Satanás, era o Espírito de demônios. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim. Mas quem fala assim, reiteradas vezes, vai falando e vai se manter a vida inteira falando isso aí, ele falou isso aí e se posiciona mesmo dessa maneira, esse aí já passou do ponto de conversão, esse aí já tem a mente autorizada por completo, não vai ter jeito. E outra possibilidade é aquele que vai negando, não tem o Espírito Santo habitando nele por conta disso, né? E parte dessa vida sem o Espírito de Deus nele. Partiu sem crer, partiu sem entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo, partiu sem ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, partiu sem que o Espírito Santo habitasse nele. É uma variação dessa blasfêmia. Ele blasfemou. Se partisse sem o Espírito Santo no interior da pessoa, se a pessoa não creu, partiu sem o Espírito no interior dela, ele blasfemou contra o Espírito. E aí, acabou. Também a morte eterna, também vai para um lugar onde há ranger de dentes, né? Dor e ranger de dentes, fogo eterno. E aí, equipara-se a isso aqui. É a mesma coisa que isso aqui. Mesma coisa. Pecar contra o Espírito Santo é agir de tal maneira que o Espírito Santo não possa habitar em você. Você não crê, o Espírito Santo não pode habitar em você. Se você diz que crê, mas não se arrepende, você não crê de coração, você não crê na sua alma, né? A Bíblia diz, se com a tua alma confessares ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? E no seu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você partiu sem crer, você encontra esse texto aqui. Se você partiu sem crer, o Espírito Santo não habitou em você. Se você não habitou na pessoa, se a pessoa partiu sem crer, o Espírito Santo não habitou nela. E se o Espírito Santo não habitou nela, ela equivale, é a mesma coisa, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se você não permitiu que ele habitou em você e partiu dessa condição, se a pessoa não permitiu que o Espírito Santo habitasse nela e partiu nessa condição, então ela blasfemou contra o Espírito Santo. Naquele momento que ela partiu sem o Espírito de Deus, aquilo que vale a blasfêmia, ele vai para a morte eterna. E a Bíblia diz, olha, se com tua boca confessares, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar como Senhor. Confessar como o Senhor é o quê? O Senhor é o Deus vivo. Confessar como Deus eterno, como aquele que veio para nos salvar, o Deus Emanuel. Emanuel significa Emmanuel, conosco, é o Deus. Então, Deus conosco. Se você confessar Jesus como Deus conosco, você tem o Deus conosco e o Espírito Santo dentro de você. Se você confessar Jesus como Deus conosco, Jesus Cristo é o Deus vivo e verdadeiro, sim. Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Deus conosco. Então, o Deus conosco, o Espírito Santo que Ele otorgou a nós, que Ele nos deu como penhor, Ele habita em você. E se Ele habita em você, você está livre da blasfêmia contra o Espírito Santo.
Se ele não habita em você, se você não fez essa confissão, se você não confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, não buscou vida de santidade, não creu na Bíblia como palavra de Deus infalível e inerrante, então, você, partindo daqui, sem o Espírito Santo de Deus, você blasfemou contra o Espírito Santo. Uns blasfemam já de longa data, agindo contra o Espírito Santo de Deus em Cristo, né? Falando isso tudo que eu já mencionei, né? E outros vão agindo de tal maneira que, se partirem sem o Espírito de Deus, é blasfêmia também. Então tem essas dois prismas, né? Essas duas nuances da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas diz aqui, olha, e se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, como Deus, Emanuel, como Deus conosco, como Filho do Deus vivo, que veio para nos salvar, que só através dele tem o caminho para o Senhor Deus. Se você confessar assim, e no seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então esse confessar tem que vir no coração. Esse confessar tem que ser um confessar da alma, vindo da alma. Entendeu? Então esse confessar tem que vir da alma, tem que vir do coração, tem que vir do seu interior. Não é só um falar da boca para fora, não. Porque eu já vi uma pessoa, o senhor crê em Jesus, o senhor quer deixar sua vida no Senhor, na mão do Senhor Jesus, o senhor crê em Jesus como Senhor e Salvador. Creio sim, com um copo de cachaça na mão, esperava que ele largasse aquilo e fosse embora. Creio sim. Eu saí, ele me tornou um copo de cachaça. Creu ou disse que cria? Então quem crê e se arrepende dos pecados, se transforma numa nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar nele, ele fica completamente diferente do que era. Eu, antes de crer, antes de aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, que quando houve o apelo, eu me levantei do meu banco, senti um poder tão grande do Espírito Santo de Deus, um poder grande, enorme, coisa tremenda, espiritual tremenda. Eu me levantei para ir lá na frente, coloquei o joelho no chão lá na frente, lá diante do púlpito. O pregador falou, vem aqui na frente. Você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Vem aqui na frente. Você não vai, coloca o joelho aqui na frente, que não vai colocar o joelho perante o homem nenhum, não. Vai colocar o joelho perante o Deus vivo e verdadeiro. Isso foi numa Assembleia de Deus. Primeira vez que eu entrei numa Assembleia de Deus, aos 27 anos de idade. Foi agosto ou setembro. Foi final de agosto. Se não me falha a memória, foi final de agosto. Sim, que eu me lembro, foi final de agosto do ano que eu fiz 27 anos de idade. Um amigo meu me chamou para ir na casa dele, lá na Praia da Luz, lá em São Gonçalo. Tinha uma congregação da Assembleia de Deus em Nova Cidade, lá na Praia da Luz. Hoje, pelo que eu sei, tem emancipada já um pastor presidente lá. Se não me falha a memória, pelo que eu sei, é o pastor Silvio, que era presbítero, dirigente da congregação, quando eu retornei para lá, depois de passar um período pela igreja de Nova Vida. Deus mostrou que eu deveria retornar para lá, eu retornei para lá, fiquei alguns anos ali na Assembleia de Deus em Nova Cidade, em nome do Senhor Jesus, amém, foi uma benção. Mas eu fui lá, bem antes disso, né, anos antes, quando eu fui lá para a Assembleia de Deus em Nova Cidade, já tinha mais de 30 anos, mas isso foi aos 27 anos, eu entrei naquela Assembleia de Deus, um amigo meu, presbítero, presbítero José Vilela Leite, morava lá, consertava máquinas de costura, gostava de filatelia, eu conheci na filatelia aqui, com selos, né? Como hobby, né? Colecionando selos aqui em Niterói. E tinha ali uma salinha que o pessoal trocava selos, vendia, comprava, trocava. E aí lá eu conheci, ele me chamou para ir na casa dele, nessa final de agosto do ano que eu fiz 27 anos de idade, o presbítero José Vilela Leite me chamou para ir lá na casa dele e de noite eu fui, almocei com ele e de noite eu fui à igreja. Pela primeira vez na minha vida eu entrei numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, e foi uma Assembleia de Deus. Ali eu me converti, então ele falou, vem aqui, você que quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, vem aqui na frente, coloca o seu joelho no chão aqui, não vai colocar perante homem nenhum não, você vai colocar o joelho perante o Deus que é vivo e verdadeiro. Aceite a Jesus, né? Aceite a Jesus como o único Senhor e Salvador. Não me lembro as palavras exatas que ele falou, mas ele falou, você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você quer entregar sua vida a Deus, ao Senhor Jesus Cristo? Vem aqui, coloca o joelho aqui no chão. Não vai colocar perante homem nenhum não, vai colocar perante Deus. Eu senti uma força espiritual tão grande, assim, me mandando ir.
E eu me levantei, quando me levantei, comecei a chorar compulsivamente, convulsivamente ou compulsivamente, né? Então chorar sem parar, sem conseguir parar de chorar, fui lá na frente, coloquei o joelho no chão, me senti, quando eu me levantei, me senti e fui andando, me senti como se estivesse sendo lavado, enxaguado por dentro. Era o Espírito de Deus que passou a habitar em mim. A partir dali, você não consegue falar contra o Espírito de Deus. Você não consegue. Você não consegue. Se você faz alguma coisa que não é da parte de Deus, você logo se cala e busca o Senhor, busca o perdão. Então você não tem a mente cauterizada. Você se arrepende, você não tem a mente cauterizada. E há pecados, e existem pecados por ignorância. Às vezes a pessoa está pecando por ignorância. Tem um vídeo aí que eu fiz agora anterior a este, se não me falha a memória, foi um anterior, ou antes ainda deste, né? Que eu falei lá contra a questão do sexo anal, que é pecado contra Deus, é pecado. Uma pessoa pode fazer isso por ignorância, vai para o inferno? Não creio. Agora, depois que a pessoa soube que é pecado, depois que a pessoa, né, viu que a coisa é pecado, se conscientizou disso, tem que evitar. Mas se pecar, você tem mediador entre Deus e os homens para te perdoar, mas tem que se arrepender. Entendeu? Então tá ali no outro vídeo. Então eu fui lá na frente, chorei, assim, chorando Aí eu coloquei o joelho no chão, aí o culto continuou um pouquinho mais, terminou. Eu continuei a chorar sem conseguir parar. Aí veio o último ônibus que passava por lá, já era, devia ser 9, 10 horas, 9, acho que 9 e meia da noite, era o último ônibus daquela época, muitos anos atrás, né? Há 32 anos atrás, né? Agora, esse finalzinho de julho, agora, né? Estou fazendo 32 anos na obra de Deus. Então, há 32 anos atrás, o último ônibus era, acho que 9 e meia, acho que era 9 e meia, cerca de 9 e meia. O ônibus, aí eu peguei minha mochila, porque de lá mesmo eu iria retornar para Niterói, eu moro aqui no Fonseca, bairro Fonseca. Então o que acontece? Aí eu peguei o ônibus levou 2 horas de lá até a minha casa, que dava inúmeras voltas lá por dentro de São Gonçalo. E durante as 2 horas eu vim chorando, sem conseguir parar de chorar, mas um chorar de alívio. Chorar de alívio, porque esse lavado e enxagado por dentro do Espírito Santo, que é docíssimo, que é santíssimo, habitando em nós. A porção do Espírito Santo habitando em nós. A Bíblia diz que Jesus não tinha Espírito por medida. Então, falando contra o Espírito de Deus em Jesus, isso é coisa gravíssima e é pecado de morte. Eterno. A pessoa já tem a mente cauterizada. Entendeu? Tem gente que fala isso de nós, diz que nós serviçais do Senhor Jesus, né, servos do Senhor Jesus, somos endemoniados. Dirá falando para aquele que o Espírito não lhe é dado por medida. Então o que acontece? Então eu vim chorando, saltei do ônibus ali no Moinho Atlântico, que chama Moinho Atlântico ali, direção à rodoviária de Niterói, direção ao centro de Niterói. Saltei ali, peguei um outro ônibus, atravessei a rua, peguei outro ônibus, vim para minha casa, continuando a chorar sem conseguir parar, de tão aliviado que eu estava. Coisa tremenda, tremenda, tremenda. O Espírito de Deus habitando em mim. Então, só fui parando de chorar quando eu fui chegando aqui à porta da minha casa. Aí a coisa foi aliviando, né? O choro, né? Foi cedendo aquele choro, mas o alívio que tinha dentro de mim continuou. E eu falava palavrões e palavrões, rapaz. Quando eu falava com alguém, falava um monte de palavrão. Você falava 10 palavras, às vezes falava 5 palavrões, sei lá. Vários palavrões, 3, 4, 5, 6, sei lá. Não sei. E a partir daquele momento, nunca mais falei em palavrão. Nunca mais. Foi 32 anos, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Às vezes até a pressão espiritual é tão grande que às vezes a gente quase fala, né? Mas segura, porque o Espírito de Deus habita em nós. Entende? Glória ao Senhor Jesus, que eu dei esse testemunho aí. Glória ao Senhor Jesus. Não me lembro do nome da pessoa que dirigia lá a congregação. Não era o Vilela, que foi um grande amigo meu. Partiu para a glória um pouco depois. Partiu para a glória um pouco depois. Tinha feito a parte dele e foi ter descanso. Tinha feito a parte dele e foi ter descanso. Passou para a glória, creio eu, 1 ano depois, 2 anos depois. Por aí, não sei. Não me recordo muito quanto tempo. Cerca disso aí. 2 anos depois, creio eu, talvez. Não me recordo muito bem. Alguns anos depois. 1, 2 anos. Um pouco mais, sei lá, depois. 3. Não sei. Não muito depois disso ele partiu para a glória. Deus deu a ele descanso. Tinha feito o que tinha que fazer aqui nessa terra.
Então, fica essa palavra aí, que eu estou certo que é da parte de Deus, né? Então, trazendo uma congruência entre esses dois posicionamentos, esses dois grandíssimos homens do Senhor Jesus, né? Dois grandíssimos homens do Deus vivo, né? O bispo Walter McAllister e o reverendo Augusto Nicodemos, vídeos esses que eu vi agora antes. Eu acho que o do Augusto Nicodemos já tinha até visto antes, não me recordo se eu tinha visto antes do bispo Walter. Mas, mesmo assim, eu nem me lembrava desses dois vídeos, não me recordava desses dois vídeos. Mas agora, quando eu vi, eu acredito que eu tenha visto já antes do Augusto Nicodemos, não me recordo se viu do bispo Walter. Mas então, os dois posicionamentos são congruentes. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que fala, efetivamente, como já comentamos, como ele também comenta, e aquele que se mantém rebelde ao Espírito Santo, de maneira que nos dois casos o Espírito Santo não pode habitar na pessoa. E se o Espírito Santo não habita na pessoa, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Nesse caso aqui, com a mente cauterizada, passou o ponto de conversão. Nesse caso aqui, porque se mantém rebelde contra o Espírito Santo de Deus. Em ambos os casos, as pessoas partem dessa vida sem o Espírito Santo de Deus habitar nelas, e partindo assim, é morte eterna, não tem perdão. Deus guarde e abençoe os irmãos, em nome de Jesus. As pessoas que estão assistindo esse vídeo ainda não aceitaram. Aceite ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Procure se congregar com servos do Deus vivo, como você vai passar a ser, crendo assim, se arrependendo assim. Em nome de Jesus, busque uma vida de santidade e creia na Bíblia como palavra de Deus infalível e inerrante. As motos aqui passando aqui na rua, moro numa rua de grande movimento, motos passam. Vou orar por você que quer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que fez essa confissão de fé, de que crê e de que se arrepende, tá? Então vamos orar aqui agora. Pai amado, bendito Deus, soberano Senhor, Deus vivo, Deus verdadeiro, entrega essa pessoa que creu aí, passou a crer, que aceitou agora o Senhor Jesus, aceitou durante essa palavra o Senhor Jesus, aceitou ao Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, que se arrependeu dos pecados, está querendo ter uma nova vida contigo. Entrega essa vida em tuas mãos para que tu guie, tu a guie. Tu guia essa pessoa, Deus, em nome de Jesus, no teu caminho, em nome de Jesus. Coloca as pessoas certas na vida dessa pessoa para que possa edificá-la, que ela possa ficar firme em ti, que ela não recuse o teu nome, que ela não deixe de confessar o teu nome perante os homens, ó Deus, em nome de Jesus, que ela não recuse confessar o seu nome perante os homens, em nome de Jesus, que ela possa estar firme em ti, Deus. Entrega em tuas mãos essa vida em nome de Jesus, porque ela crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, porque ela se arrepende dos seus pecados e quer ter uma vida em santidade contigo, sabendo que é pecador ou pecadora, mas quer ter uma vida em santidade contigo, vai se desdobrar por isso, vai buscá-lo de todo o coração. Guia essa pessoa, leva para a igreja certa em nome de Jesus, leva para a comunhão certa com as pessoas certas em nome de Jesus, livra do mal, em nome de Jesus Cristo. Entrega essa vida para que possamos estar juntos na glória eterna do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu assim faço isso. Em nome de Jesus Cristo. Guarda os nossos familiares, as pessoas que amamos que não são caras. Guarda as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.